Foi divulgado há pouco um plano de sabotagem perpetrado aí pelo James Bond, né? O imperialismo britânico aí, que na verdade o imperialismo ele é estadunidense, né? Só que ele vem do Império Britânico, vem do sionismo, vem do movimento neocon, enfim, ele tem várias vertentes, né? A mais conhecida é a chamada Deep State. Então foi divulgado este plano de sabotagem, porém foi perpetrado desde Londres. Eu imagino que desde a City de Londres, né? Consiste em causar um medonho acidente em alto mar, talvez um acidente, uma explosão, um incêndio em petroleiros que estejam conduzindo o valioso óleo negro, o ouro negro russo, né? Isso em alto mar. E, é claro, culpar a Rússia pelo acidente ambiental, pelo acidente ecológico, pela destruição ambiental. Bom, quem sabe o que é a máfia casar, né, sabe como funciona o satanismo, né? São terroristas, né? Pessoal, aqui do Brasil, veja, nós estamos aí em meio a uma convulsão por causa dessa lei Magnitsky, né? Veja, eu acredito, vou voltar a esse tema, em que é preciso rechaçar totalmente a aplicação da lei Magnitsky aqui no território nacional. Fora daqui é outra conversa, né? O indivíduo come o alimento que ele achar que deve comer, né? Mas aqui no Brasil a gente deveria comer feijão com arroz, uma salada, um bifinho, né? Um suco, né? E não ficar comendo essa lavagem aí do macartismo, né, americano. Veja, falar um pouquinho aqui sobre a direita brasileira, né? Hoje são temas variados. Talvez eu fale na segunda parte do vídeo sobre uma certa região onde está havendo uma grande convulsão geopolítica por lá. Vamos ver. A direita brasileira está há anos-luz do fascismo, né? Os fascistas eram pessoas de grande capacidade intelectual, né? Inclusive os teóricos fascistas eram pessoas brilhantes. Veja, eles usavam o nacionalismo como um fator vital, né? Veja, por exemplo, o fascismo do Mussolini ou do Adolf Hitler na Alemanha. Inclusive um nacionalismo do tipo heróico, mitológico, né? O Terceiro Reich, né? O Império Romano redivivo, ou revivido, né? Como um fator de coesão, né? De desenvolvimento social, né? Mas os seus objetivos se provaram racistas, raciais, né? Expansionistas e destrutivos, né? Não, nós não temos isso aqui no Brasil, né? O que nós temos aqui é uma extremo-direita arruaceira. Veja, ela é indigente intelectual, incapaz de entender o cenário político e os reais interesses geopolíticos do Brasil, né? Então eu acho que há uma extremo-direita, sim, eu acho que há uma extremo-direita. Eu acho que o bolsonarismo ele perdeu o rumo, né? Ele saiu da esfera democrática ou da democracia que temos, né? Que é uma plutocracia disfarçada de democracia, né? E então, veja, você viu aí as provocações aí do queridinho mineiro aí do Nicola, né? Eles propõem destruir o STF, destruir o TSE, destruir o PT, extinguir a esquerda. Pessoal, não existe mais extremo esquerda no Brasil. Você pode dizer que existe uma esquerda, um discurso de esquerda, socialista, assistencialista ou estatista. Existe um discurso de esquerda, mas não existe nenhuma extremo esquerda no Brasil. Isso acabou, né? Acabou lá no regime militar de 64. O governo Lula é o mais centrista que jamais existiu, né? Daí então um absurdo bolsonarista na sua luta quixotesca contra moinhos de vento comunistas, né? Só o alucinado enxerga comunismo, né? O que a direita chama de esquerda é simplesmente o poder estatal, o exercício do poder, as instituições todas, boas ou más. O que eles chamam de esquerda é o sistema. Então, eles são antissistema, eles são antipolítica, né? Olha, se o Bolsonaro tivesse conseguido dar um golpe de verdade lá no dia 8 de janeiro, o que só poderia ocorrer com a adesão de vários generais com culhões, né?
Veja, não existe nem mesmo um general com culhão hoje no Brasil. Os tempos mudaram, né? Não há mais testosterona, pessoal. Veja, se ele tivesse conseguido, nós estaríamos completamente reféns, veja só, de um império estrebuchante aí. Derrotado na Ucrânia, onde estão as terras raras, que agora ele quer pegar aqui do Brasil, um império em vias de ser derrotado no Oriente Médio, e vai ser derrotado, isso aí já se pode prever. Veja, um império que trucida criancinhas palestinas, escorado aí nessa porcaria dessa lei macartista e Magnitsky, né? Bom, então se ele tivesse conseguido, nós estaríamos mais ou menos como a Ucrânia estava lá em 2014, né? Bom, sobre terras raras, você sabe, nós temos uma montanha desses metais, né? Ele não aparece junto, assim, ele não aparece numa certa proporção, né, no solo, ele está misturado, né? Então, para você refinar é muito caro e altamente complexo. Acredito que a China refina de 80% a 90% das terras raras. Pessoal, eu sempre tenho dito que vejo muita choradeira, né? E eu vi muita choradeira nas ruas, né? Eu não sei se esse modo vitimista de ver a vida, de ver a política, eu já disse, a direita não faz uma autocrítica, ela não faz, ela se recusa a fazer, ela se recusa a aceitar a realidade, né? Daí o entreguismo, né? Então você vê lá bandeiras dos Estados Unidos, chapeuzinho maga nas ruas, isso não é nacionalismo, né? Nem é mesmo uma direita como eu entendo que deveria ser uma direita, mas é alguma coisa, né? Por exemplo, o bolsonarismo ele pode continuar existindo, inclusive sem o Bolsonaro. Por quê? Porque ele está encravado no agronegócio, na bancada da bala, na bancada da Bíblia, enfim, tem muitos bolsonaristas no poder do Estado, no poder, na política, né? Mas assim, o entreguismo, né, dessa gente é a perfeita expressão da ausência de testosterona no sangue, né? E de sangue nas veias. Veja, apenas compare, esse pessoal chorando, né, porque ele está com a tornozeleira, compare com a Dilma Rousseff, torturada nos porões do DOI-CODE, né? Então, assim, eu acho que é incomparável a maneira como eles se vitimizam, querendo emular aquela esquerda, que era uma esquerda revolucionária lá em 64, que realmente sofreu, assim, de fato, né? Bom, o Jair vai se acostumando, né? É bom o Jair se acostumando ao pijama domiciliar. O próximo a ser processado e preso provavelmente será o Nicolas. Não sei, vamos ver, né? A pesquisa afirma que 62% dos eleitores não votariam num candidato que promova indulto. É porque para quem ele der o aval político dele, não sabe para quem ele vai dar, se ele vai dar para o Tarcísio, que parece que se tornou uma persona não grata, eles estão sempre brigando entre si, né? Não há uma estratégia, não há uma coesão dentro do bolsonarismo, há um individualismo extremado, né? Bom, a família, eu acredito que a família deve estar falando a mesma linguagem, ou vai saber, né? Então, assim, quem for promover indulto, quem que poderia promover indulto? Ou aquele lá, lá de Goiás, o Caiado, talvez seja o Caiado, hein? Bom, e agora a extremo-direita se agarra a Trump, a Magnitsky, a tarifaço, as sanções contra o Brasil, estrelinha de Davi e tal, e por aí vai, né? Bom, tenho defendido aqui que o Brasil ele precisa romper totalmente as relações diplomáticas, comerciais, todas as relações políticas com o Estado sionista, lá encravado lá no meio do Oriente Médio, né? Pessoal, um vídeo interessante aí do chama-se Eles Mentiram para Você, Dalai Lama, a CIA e a Guerra Secreta pelo Tibete. Eu fiz algumas vezes algumas postagens aí sobre como é que era o Tibete da época dos lamas, né? E não é como as pessoas realmente pensam, né? Veja, a China tem também
um vídeo interessante aí sobre uma especialista em China aí no canal Arte da Guerra. Bom, eu recomendo a vocês que também saiam do viés automático, né? Tipo, a China invadiu o Tibete, né? Não é bem assim, né? Tem muito pano para manga e tem muita coisa para vermos, né? Bom, falando aí do Estado sionista, veja, Israel não tem sentido mais. O ator judeu-canadense Seth Rogen, sucesso da série The Studio, anunciou sem rodeios em um podcast, veja. É um ator famoso e ele é judeu. Ele disse: nos encheram de mentiras sobre Israel. Nunca disseram que havia outras pessoas lá naquela região. Não há nenhum sentido em enviar os judeus para um só lugar, muito menos para um local tão volátil e já habitado. Então, veja, os rabinos que apregoam o extermínio alheio como algo agradável ao seu Jeová, consideram um sacrilégio questionar o mito sionista de Israel. Veja, sobretudo quando esta justa reflexão vem da parte de um judeu famoso, que tem um alcance, né? Enquanto isso, o Estado sionista segue limpando com bombas, tanques, atiradores, fome atroz, deslocamentos forçados, as minorias étnicas do povo palestino. Mas a verdade é que judeus autênticos estão começando a levantar a voz contra os crimes hediondos do regime sionista, né, da máfia casar, né? Essa coisa vai crescendo. Olha só, saiu em jornais na França, na Alemanha e até mesmo no New York Times, né? A maior dificuldade de Donald Trump dentro dos Estados Unidos se chama Barack Obama. Eles estão travando lá uma guerra judicial, né? Fora dos Estados Unidos, veja, a pedra no seu sapato se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque os Estados Unidos querem um fantoche no Planalto, né? A fim de se apoderarem sem peias, sem custos, se apoderarem das imensas riquezas minerais brasileiras, porque é isso que eles querem. Claro, eles querem também a Big Data e as redes sociais sem nenhum tipo de controle. Não precisa ter um endereço no Brasil. Não precisa ter sequer um representante, né? Eles querem a total liberdade das redes, né? Para você vender e comprar e monitorar tudo, né? Sobretudo para você criar bolhas, né? Bolhas de sabão. Eu acho que são bolhas envenenadas, né? Para gerar polarização, briga, discussão, ativismo, a briga do Tico contra o Teco, a esgotosfera e por aí vai, né? Veja, o Brasil já teve uma boa produção de diesel e de gasolina, hein? Inclusive até o governo da Dilma Rousseff. Veja, as políticas de Michel Temer, sob as ordens do imperialismo Yankee, visaram ao desmantelamento das indústrias brasileiras. Isso deu com a Operação Lava Jato, lavou as indústrias brasileiras, né? Incluindo refinarias, o sistema de refino, né? As privatizações chegaram ao requinte de comprar abaixo do preço e fechar ou abandonar as refinarias. Eu falei sobre isso em vários vídeos, né? Veja, a Dilma, ela lutou contra o neoliberalismo. Essa é a verdade. E essa foi a verdadeira causa de seu impeachment, né? E agora o café brasileiro dispara em direção à China, né? E um seguidor meu disse: se isso acontecer, a China vai exigir que se compre seu carro elétrico em troca. Vai destruir as montadoras no Brasil. Bom, pessoal, se eu pudesse, eu comprava um carro elétrico sim, né? Bom, há quem prefira comprar um carro a gasolina bem mais caro, né, da marca Ford, né? Eu compraria um BYD, né? Ele é montado aqui em Camaçari, na Bahia. Nós não tivemos Volkswagen da Alemanha, Chevrolet dos Estados Unidos, Renault da França, e agora tem o BYD da China. O mundo é assim. Quem concorre melhor vence, né? Porque não seria bom você ter um carro que você não precisa pôr gasolina, ó. Você não precisa trocar óleo. É automático, não tem embreagem, não tem marcha, você não precisa de chave,
sabe? Ele abre a porta para você, extremamente confortável, ultra avançado, né? Não que ele precise de um painel cinematográfico espacial, não, mas é tudo muito preciso, né? E, enfim, um carro que tem uma autonomia para rodar 500 quilômetros e você vai carregar em 15 minutos na tomada. Porque já está praticamente nesse nível, né? E assim, um carro extremamente rápido, fácil de manobrar. Bom, e no fim das contas, é mais barato. Ah, não, mas daí você vai estar beneficiando a China. Bom, você vai estar beneficiando a si mesmo, né? Ah, você vai estar prejudicando a Ford, a Chevrolet, a caralho. Pessoal, eu não penso desta forma. Eu acho que no capitalismo o melhor vence, né? Quem faz um produto melhor e mais acessível sai na frente. É assim, essa não é a essência do capitalismo. Por isso é que eles querem acabar com o capitalismo, eles querem acabar com o liberalismo, né? Ele quer agora fazer o tarifaço, né? Fazer lei Magnitsky, enfim. Vai funcionar, acabar com o livre comércio no mundo, né? Porque ele está perdendo essa parada. Bom, então, se eu estou perdendo o jogo, eu pego e piso no jogo, né? Ou eu rasgo as regras do jogo. Bom, aí uma notícia auspiciosa aí, hein? O Brasil suspende a exportação de equipamentos militares a Israel. Uma excelente notícia, uma notícia auspiciosa, mas é só um começo, hein? Que é preciso romper toda a relação comercial, diplomática, governamental com o Estado sionista. É preciso sufocar o regime dos rabinos latrocidas. Isso nós vamos insistir nisso, hein? Mas é uma posição bastante importante. Aí o Brasil anunciou que vai ingressar na ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça, né, pela prática de genocídio. E não vai mais exportar equipamentos militares. Então aí foi um acerto aí do governo, né? O próximo passo é romper qualquer relação diplomática ou econômica com este Estado sionista. Veja, agora vamos lá, pessoal. Já estamos com 17 minutos. Veja, eu vou abordar esse tema. Eu pretendo também fazer uma postagem escrita lá no canal. Veja, é uma questão assim pouco abordada, mas o professor Alfredo Jalif abordou com muita informação e com muita penetração nos meandros da geopolítica aí dos Estados Unidos, no chifre da África, no Oriente Médio. Veja, a questão da Somalilândia e a transferência de populações de Gaza. Então vamos lá, veja, no contexto das dinâmicas geopolíticas contemporâneas, e aqui a parte propriamente de geopolítica do vídeo de hoje, né? Então você tem lá a região do chamado chifre da África, né? E do Oriente Médio. Veja, esta região tem sido palco de manobras estratégicas que envolvem grandes interesses econômicos, militares e diplomáticos, né? Veja, por exemplo, a questão da transferência de aproximadamente 2 milhões de palestinos de Gaza para países como Egito, Jordânia, Marrocos, as regiões da Puntlândia, da Somalilândia, né? Desta última aí, Somalilândia é uma entidade, né, que se proclamou lá independente da Somália, isso desde 1991, né, mas que ainda não conta aí com um reconhecimento oficial, vamos dizer assim. Então, a Somalilândia, embora seja reconhecida pelo Estado sionista de Israel, permanece uma entidade, de fato, digamos, sem legitimação ampla no cenário internacional. Segundo o jornal Jerusalem Post, a transferência de populações palestinas para a Somalilândia, Puntland e Marrocos estaria relacionada às estreitas relações dessas regiões com os Estados Unidos, bem como aos interesses de Marrocos na sua disputa territorial no Saara Ocidental. E a busca de Puntland e Somalilândia por reconhecimento internacional. Pessoal, você encontra aí no meu canal, lá um dos primeiros vídeos do canal, onde eu analiso aí o Saara Ocidental, o Sahel e os conflitos e as situações daquela região. Bom, esse movimento levanta questionamentos sobre os objetivos estratégicos dos Estados Unidos na região, especialmente no que tange à possível fragmentação territorial do chifre da África.
Em março de 2025, o Financial Times reportou que autoridades norte-americanas iniciaram negociações com a Somalilândia, visando a um possível reconhecimento de sua independência em troca do estabelecimento de uma base militar estratégica próxima ao porto de Berbera, localizado na costa do Mar Vermelho. É um toma lá da cá, né? Essa iniciativa reforça a relevância do Chifre da África, região que abrange países como a Somália, que fica mesmo no Chifre da África, lá na parte oeste ou nordeste da África, né? Etiópia, Djibouti e Quênia, e que se destaca por sua posição geoestratégica no controle do Estreito de Bab al-Mandab, né? Um ponto crítico de conexão entre o Oceano Índico, o Golfo de Aden, o Canal de Suez e o Mar Mediterrâneo. A crescente militarização do Mar Vermelho evidencia a presença de potências equipadas com tecnologias avançadas, como mísseis hipersônicos, ao longo de suas costas. Essa dinâmica reflete a competição por influência em uma região marcada por sua relevância comercial e estratégica. Então é nesse contexto que a Somalilândia emerge como um ponto focal. Aí saíram reportagens aí da Bloomberg em mês passado, indicando que o reconhecimento dessa entidade aí pelos Estados Unidos fortaleceria a presença dos Estados Unidos no Chifre da África, em troca do benefício, né, de fazer uma base militar e, naturalmente, a exploração de minerais estratégicos, que é realmente o desespero hoje do imperialismo, é por isso daí, né? Lítio, ouro, estanho, cimento, gesso, terras raras. A exploração mineral na região, conforme relatório da Africa Mining, tem atraído interesse de atores internacionais, incluindo também a Arábia Saudita, que obteve uma licença para operar na Somalilândia, por meio da empresa Quilomas Company, né? Além disso, os Emirados Árabes Unidos, aliados próximos dos Estados Unidos, já possuem uma presença consolidada no porto de Berbera, incluindo uma pista de pouso utilizada para operações militares. Por outro lado, a Turquia, veja, é o segundo maior exército da OTAN. Também busca expandir sua influência na Somália. Tem planos para estabelecer uma base militar, o que intensifica a competição na região. Aliás, sobre a Turquia, pessoal, o comandante Robson já disse que nós veremos aí um conflito entre a Turquia e o Estado sionista de Israel nos próximos anos, né? Bom, esses desenvolvimentos aí sugerem uma reconfiguração das dinâmicas de poder no Chifre da África, com implicações que transcendem a questão da transferência de populações palestinas. A possibilidade de reconhecimento da Somalilândia pelos Estados Unidos, associada a interesses econômicos e militares, aponta para um processo de fragmentação territorial que pode redefinir as relações de poder nesta região, né? Esse cenário aí reflete as tensões inerentes à formação de uma nova ordem mundial, marcada por alianças estratégicas, disputa por recursos naturais e a redefinição de fronteiras geopolíticas. Então, e a China está construindo uma estação subaquática no fundo do mar, que é digna de ficção científica. Vocês encontram lá no canal História, Cultura e Curiosidades no Mundo. Parece cena de filme, mas é real, né? Construir uma estação subaquática autônoma, né, que vai funcionar no fundo do mar como um laboratório espacial terrestre, né, só que no fundo do mar, né? Vai operar a 6 quilômetros de profundidade com total autonomia. Então essa estação aí, segundo a Academia Chinesa de Ciências, será equipada com robôs, inteligência artificial, sensores, né? Vai realizar coletas, análises, transmissão de dados em tempo real, né? Lá no abismo oceânico, onde a pressão da água do oceano pode esmagar até mesmo o aço, né? Bom, acho que já... Bom, daí o Trump levanta o dedo e grita: "Você, Índia, está proibida de comprar petróleo da Rússia, entendeu?" Resposta da Índia: "Nós vamos comprar petróleo da Rússia de quem nós quisermos e na hora que nós quisermos. E digo mais, não vamos mais comprar seus F-35, os caças, né?" Resposta do Trump: suspiro profundo, né? Bom, pessoal, para terminar, veja, em 2021, Bolsonaro botou 1 milhão nas ruas. Em agosto de 2025, colocou 45 mil, um bom número, hein? Mas tem gente cantando vitória, veja, eu não quero desanimar ninguém, né? Eu acho melhor jogar na Mega Sena, né? Pelo menos você tem uma chance em 1 trilhão de chances de ficar milionário, né?
Bom, é isso daí, pessoal. Ficamos por aqui, 25 minutos. Canal Luz no Fim do Túnel. Chegando até aqui, você dá um like no nosso vídeo, faça um comentário, acione o sininho das notificações, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se não estiver, já segue, traz um seguidor. E canal de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Tratamos de alguns assuntos esparsos hoje, com maior foco aí na Somalilândia, na transferência da população palestina da faixa de Gaza para outras regiões e dos interesses quase que famélicos dos Estados Unidos por terras raras, minerais críticos e por aí vai. Vamos em frente e vamos ficando por aqui. Foi seu interlocutor, Helder Araújo, que se despede aqui, agradecido pela sua atenção. Obrigado a todos e até a próxima.